algumas semanas atrás, na verdade, quando sair esse vlog, provavelmente muitas semanas atrás, no dia 21 de novembro, eu fui ao cinema pela primeira vez em 2 anos assistir Os Eternos da Marvel. O que aconteceu? Eu me apaixonei completamente, eu amei o filme, eu fiquei obcecada pela cosmologia, então eu resolvi o quê? Eu resolvi ir atrás dos quadrinhos, né? Claro. E aí, após muitas pesquisas, eu encontrei Os Eternos Omnibus. E eu vou mostrar pra vocês aqui tudo sobre essa leitura. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e vamos começar mais um vlog em que eu vou ler este quadrinho chamado Os Eternos Omnibus. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, inclusive esse quadrinho, tá? Vou deixar aqui embaixo o link. Por favor, usem meu link, isso me ajuda muito. Bom, então vamos lá. Esta edição aqui, né, de Eternos Omnibus, vou tirar essa sobrecapa pra mostrar pra vocês como ele é por dentro. Contém os primeiros 19, tá, volumes dessa história, mais um Eternos anual. Ó, ele é assim, sem a jacket, né, bem estilo Marvel, aquela lombadinha assim, né, enfim, belíssimo. Então tem esses primeiros 19 volumes, tá, que foram publicados entre julho de 1976 e janeiro de 1978. Tá aqui o índice. Então, esse ônibus é basicamente como tudo começou para os Eternos. Então, o que são os Eternos? Os Eternos são esses seres que, como o nome já sugere, né, são eternos, não podem morrer, mas podem ser machucados, feridos, como provavelmente veremos aqui. E eu já li o primeiro volume aqui, né, então basicamente o que a gente tem por enquanto é que parece que os celestiais vão voltar, estão retornando para a Terra, vão vir fazer sua 4ª expedição. E os Eternos são esses, digamos, seres humanos super desenvolvidos, né, que através na história da humanidade, na verdade, acabaram entrando pra história como deuses, às vezes, né? Então, por exemplo, a gente tem o Makkari, que tem super velocidade, enfim, a gente tem a Athena, sem o A, Athena, né? Cuja referência é, obviamente, Athena. Enfim, essas criaturas com habilidades especiais. E a história começa, achei muito interessante, né, uma das diferenças. Aliás, nesse começo já tem bastante coisas que são diferentes do filme, então vou falar um pouquinho disso, vou tentar não dar muito spoiler da narrativa, né, mas vamos lá. Primeiro a gente começa com 2 humanos, né, aqui, então desde o começo a gente já tem 2 humanos envolvidos com a história dos Eternos, né, que na verdade eles vão descobrir que, enfim, existem esses Eternos, esses deuses por trás de tudo e tal, e que vão, né, meio que se erguer de novo, e aí vem os Celestiais no meio dessa zona toda. Não, e eu queria falar também que a gente já tem o Ikaris, né, desde o começo, que é um dos personagens principais lá que tá no filme, e que ele adotou o incrível nome humano de Ike Harris, né, assim, eu achei muito genial da parte dele fazer esse jogo com o próprio nome de eterno dele, que é Icarus. Eu achei muito genial da parte dele fazer esse jogo incrível de palavras entre Ike Harris e Ikaris, mas esse é o nosso menino, esse é o nosso herói, né? Uma outra coisa interessante aqui, que já é estabelecida logo no começo, que no filme é um grande plot twist, então vou dar um pequeno spoiler do filme aqui, tá? Pra quem não viu, enfim, multa aí, eu faço assim quando vocês puderem voltar. Que é o fato de que a gente tem basicamente 3 raças de criaturas, né, aqui, que são os humanos, os Eternos, que são super desenvolvidos, e os Deviantes, que têm um DNA instável, por isso eles são considerados meio subdesenvolvidos, eles têm uma aparência um pouco bizarra, assim, sabe, lembram? No filme eles são bem animalescos, assim, né, aqui no quadrinho eu diria que eles têm uma aparência mais de gárgula ou de gnomos, assim, sabe, uns seres humanoides, só que deformados. Enfim, eu acho que essa é uma definição melhor de como eles são nos quadrinhos. E uma coisa que já é estabelecida aqui logo no começo, e que é o plot twist um dos plot twists no filme, é que
Os Celestiais, que são essa raça de seres cósmicos, né, que comandam o universo, que vieram para a Terra colonizar numa primeira expedição, criaram tanto os Eternos quanto os Deviantes, né? Isso é uma coisa que é revelada no filme e que aqui já é estabelecida desde o começo, porque, enfim, aqui os Deviantes aparecem bastante. No filme eles são animalescos, como eu disse, fazem uns grunhidos, né, uma coisa assim. Tem um momento lá em que eles aprendem a falar, que é uma grande coisa, mas aqui não. Aqui eles falam, né, eles têm essa característica humanoide, eles são uma sociedade desenvolvida, que tem um lugar onde eles moram, que tem um líder, que tem aspirações, então, assim, é um pouco diferente nesse sentido. Fazer o joinha, já podem voltar a assistir. Então é isso, basicamente, nesse começo nós somos apresentados a essa rixa, né, dos Eternos com os Deviantes, mas enfim, aí tem os Celestiais que estão vindo para a quarta expedição, né, e vamos ver onde vai dar esse negócio. Estão vindo para essa quarta expedição deles na Terra, né, e comandados pelo Arishem, né, que no filme é o grande celestial com quem a Ajax fala, se comunica. Uma outra coisa também, no filme eles mudaram alguns, digamos, o gênero, né, de alguns personagens. Então, por exemplo, no quadrinho o Ajax é um homem, né, no filme é a maravilhosa da Selma Hayek, que interpreta, que mais? Makari também é um personagem masculino aqui no quadrinho, no filme é uma mulher, inclusive uma das minhas personagens favoritas do filme, eu amei ela. Enfim, tem essa questão. Mas todos aqueles personagens que... Quase todos. Quer dizer, já apareceram alguns. Enfim, mas eu imagino que estejam todos por aqui, né? Mas é isso, vou ler mais um pouco e volto depois. Gente, eu li mais um pouco e... duas coisas que eu preciso comentar. A primeira, eu queria saber o que essa sociedade aqui tem contra a letra A, né? Porque a gente tem Tena, né? É o nome dela. Cuja referência óbvia é Atena, que é uma Eterna. E aí tem um dos Celestiais, porque aqui tem vários Celestiais, né, que eles vão chegando e vão pousando em diferentes lugares e ficam lá parados. Aliás, eu falei no primeiro take e não falei o que os Celestiais vão fazer, né? Vai acontecer um negócio aqui, que aparentemente é o objetivo dessa quarta expedição, que é o julgamento dos 50 anos. Que basicamente eu acho que os Celestiais vêm e se posicionam em diferentes lugares da Terra, e aí eles ficam julgando os humanos por 50 anos pra decidir se vale a pena eles continuarem, né, vivendo ou não. Basicamente é isso, eu acho, foi o que eu entendi, pelo menos. Então, aí a gente tem a Eterna Tena, sem o A, e aí tem um dos Celestiais que se chama Gamenon, sem o A, que obviamente, né, a referência é Agamenon, que é um personagem da mitologia grega. E eu tô tipo... Não sei porque isso é importante pra mim, mas enfim, uma coisa que me chamou a atenção, me deixou um pouco, assim, incomodada. Qual que é o problema com a letra A desse povo? A outra coisa que eu preciso falar é sobre a aparição, ou a primeira aparição da Cersei, que é uma das personagens, né, uma das Eternas principais. No filme ela é a protagonista, inclusive. É engraçado, ela é bem diferente do filme, né? A Cersei do quadrinho, ela é bem party girl, assim, vamos dar festa, o mundo tá acabando, vamos dar uma festa, temos que esperar o Ikari salvar o mundo, vamos dar uma festa. Então, assim, ela é super party girl, enfim, sedutora. E uma coisa que eu preciso comentar sobre a Cersei. No filme, eu demorei metade do filme, tá? Pra entender que a referência da Cersei, como vai aparecer escrito aqui, era a Circe, a feiticeira da mitologia grega, cujo feito mais notável, né, é transformar a tripulação do Ulisses em porcos na Odisseia. Por que eu demorei? Porque é isso, gente, final de ano estamos trabalhando com meio neurônio funcional, né, basicamente é isso. Então eu demorei muito. Mas no quadrinho, olha que curioso, porque eu li, né, eu assisti o filme e aí depois até eu achar o quadrinho pra comprar e tal, foi um tempo. Então eu meio que já tinha esquecido algumas coisas, tá? Se eu disser que eu lembrava o nome dos personagens é mentira, tá? Eu lembrava da Makari, porque eu amei ela, e do Druig, né, nosso casalzinho querido no filme. Então, quando eu vi a Cersei no quadrinho, é engraçado isso, né?
imediatamente eu reconheci a referência, né? Eu vi o nome Cersei e falei, ah, aquela do filme, mas eu olhei pra cara dela e eu vi a Cersei. Por que isso? Gente, eu vou colocar aqui as 2 imagens pra vocês verem, mas eu achei, né, eu não sei, uma memória afetiva que eu tenho, eu achei ela muito parecida com a Cersei da DC. O visual, assim, né? Porque, enfim, a Cersei, né, da DC é a mesma personagem, a feiticeira da mitologia grega, uma das grandes antagonistas da Mulher Maravilha, né? Claro que é a personagem que tem mais a ver com a mitologia grega da DC. E, enfim, eu amo a Cersei da DC, tá? Da Mulher Maravilha, grande vilã, inclusive, tudo que eu quero na minha vida é ver ela fazer uma aparição nos filmes da Mulher Maravilha, tá? É só isso que eu peço pra Patty Jenkins. Aí a Cersei Eterna apareceu aqui e eu olhei pra cara dela e eu falei, gente, é a Cersei da Mulher Maravilha. Aí eu fiz a conexão mental, né, com o meu meio neurônio, eu fiz a conexão mental entre as duas. E, enfim, queria só fazer esse comentário completamente inútil, mas só destacar, né, como o visual é importante, porque, enfim, eu vi ela, vou deixar aqui a primeira cena dela, que ela tá dançando, parece que tá, o quê? No Lago dos Cisnes, o mundo acabando, o Ikaris chega e fala, estamos ferrados, e a Cersei olha pra cara dele e fala, da hora, vamos dançar. Eu ia fazer uma atualização mais cedo, mas aí eu acabei passando várias raivas seguidas. Então, resolvi juntar todas num take só. Tem um subplot aqui. Não, eu vou até segurar aqui, peraí. Tem um subplot aqui que é, assim, os deviantes, né, como eu já falei, eles têm um DNA instável, então eles nascem, enfim, de vários jeitos diferentes, né, com deformações, entre aspas, diferentes. E aí tem um, né, que ele não tem nome, ou pelo menos eles não falaram o nome dele até agora, eles chamam ele de rejeitado. Por quê? Porque ele nasceu com a aparência de um eterno. Então, basicamente, ele sofre preconceito por ser bonito entre os deviantes, tá? Por isso ele é rejeitado, sofre um bullying ali. Só que ele foi criado, né, como um deviante. Então, assim, ele é estúpido, ele é violento, ele só pensa em matar e destruir. E ele é absolutamente insuportável. Assim, ele acaba, enfim, entrando em contato ali com os Eternos, né? A Athena, em particular, ela tem um subplot ali que acaba colidindo com o dele, digamos. E, assim, por isso ele acaba tendo muito tempo, né, no quadrinho. E ele é chato. E aí, o que rolou? Aí piora, né? Porque não bastava ele ser chato. Eu disse que tem, né, os 19 volumes aqui, e tem um Eternos anual, que é uma outra história. Então, tipo, tá lá no meio da história dos celestiais, né, todo mundo tentando lidar com os celestiais, então os Eternos estão e os celestiais voltaram, vamos obedecê-los, e os humanos estão tentando entender o que são aqueles seres, e os deviantes querem atacar os celestiais, né, se vingar, porque eles têm uma rusga lá, né, um conflito. E aí, depois do Eternos 12, vem esse Eternos Anual 1, e depois volta no Eternos 13. E esse Eternos Anual 1 é uma história longuíssima, que tem esse deviante chato, rejeitado, que sofre preconceito por ser bonito, no centro da ação, assim. E é uma história que não tem nada a ver. Eu até achei que tava faltando página no meu, quando eu virei e comecei a ler, assim, porque não tem nada a ver com a história principal, nada. É tipo um spin-off que eles jogaram aqui no meio. E, enfim, achei chato e desnecessário e não acrescentou nada. Pra mim, só piorou o ódio que eu tô sentindo por esse personagem, porque ele é insuportável, tá? Esse foi um grande ódio que eu passei. O outro, que não é bem um ódio, mas que também eu tô achando desnecessário. Logo depois, né, desse anual, quando volta pra história principal, na verdade, a história principal desvia da história principal, né? Enfim, porque os Eternos fazem uma grande reunião ali, né, pra decidir umas coisas, aparentemente, mas aí depois da reunião nada acontece.
sabe? Eles continuam vivendo como se a reunião não tivesse mudado nada. E aí eu fiquei, pra que serviu tudo isso? Que eles ficaram um tempão indo se reunir e tal. E lá, né, na cidade dos Eternos. E eu fiquei, tá bom. E aí volta com essa história que eles tentaram, né, fazer coisa de Marvel, né, conectar com outros personagens. E aí tem, do nada, assim, tem essa narrativa com o Hulk. Só que é um Hulk falso. É uma coisa muito doida, assim. É um Hulk mecânico falso que eles têm que lutar. E aí ele destrói, assim, Nova York umas 5 vezes, eu acho. Porque, assim, não é possível o tanto de destruição que esse Hulk causou. E vários Eternos são necessários pra acabar com ele. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Eu acho que a história tá se perdendo um pouco, sabe? Tá desviando muito da narrativa principal. Porque, tipo, desde o princípio tá estabelecido. Não, os Celestiais chegaram pra essa 4ª expedição. Mas desvia muito, não fica nesse foco dos Celestiais, sabe? Tipo, tá bom, e o que eles vão fazer agora? Vamos focar aqui nas ações deles, né, e nas consequências que isso vai ter. Desvia muito. Então, tipo, uma hora, sei lá, os deviantes estão atacando, né, ou tentando atacar os Celestiais, o que é legal, que faz sentido, né, com a história principal, e outra hora tem um Hulk mecânico destruindo Nova York. Eu fiquei assim, cadê o foco aqui, ó, o Jack Kirby, cadê o foco? Gente, o Druig apareceu. Meu bebê no filme. Meu neném apareceu. E ele é o quê? Ele é ruim. Ele é chato, não gostei. Desapaixonei do Druig. Ele é... Bom, primeiro que ele já é apresentado como mal, porque o quê? Ele e os irmãos dele ali estão disfarçados de soviéticos, né? De pessoas militares da Rússia. E a gente sabe, né, que os Estados Unidos adoram colocar a Rússia como vilã. Nos quadrinhos, então, nem se fala. Então, assim, quando ele já aparece disfarçado de... vivendo, né, entre os humanos, disfarçado de humano soviético, já é um recurso pra predispor você contra ele, sabe? Mas ele é ruim, ele gosta de torturar. Aparentemente, ele não fez muita coisa ainda, mas, enfim, ele é frio, calculista. E até aí tudo bem, frio, calculista. Mas parece que ele é ruim, ele é apresentado como ruim, sabe? Mas uma coisa interessante, né, falei que ele aparece com os irmãos. Uma coisa que eu achei legal aqui é que mostra Eternos com relações familiares, né? Então, por exemplo, o Druig tem esses irmãos e eles são, se eu não me engano, são 3 filhos do moço que eu esqueci o nome agora, mas que é meio que o líder, assim, dos Eternos Polares. E o Ikaris, que é o nosso heróizinho protagonista, ele é primo desse povo. Então o Ikaris é primo do Druig. E aí a gente tem também a Tena. Tena é filha do Zuras. Zuras é que eu me lembro, ele não está no filme, tá? Zuras é um Eterno aqui, que eles chamam de Eterno Primordial, porque, tipo, aparentemente ele é super velho, o mais velho deles, eu acho, algo assim. E ele estava lá no começo de tudo. Basicamente é isso. Então, acho legal essas relações familiares, mas estou decepcionadíssima com o Druig. Terminei. Acabei. Olha só. Considerações finais. Vamos lá. Como eu estava dizendo na atualização anterior, a história ela é um pouco assim, vai e volta e no final acaba não se completando, sabe? O principal ali não chega numa conclusão. Eu vou ter que, assim, continuar lendo, ou sei lá, não sei também se eu consigo achar os outros, enfim. Aqui no final tem umas coisas interessantes. Primeiro, a gente tem que ver. Assim que eu achar, eu mostro. Aqui. Sobre as próximas edições, né? Aqui tem um quadrinho que tá escrito Checklist dos Eternos até 2006. Esse quadrinho aqui. Então, o que eu li foram só os 2 primeiros itens, né? O Eternos 1 a 19 e o Anual, que são lá da década de 70. Aí depois tem um outro Eternos em 12 edições, né? 12 volumes dos anos 80. Depois tem um de 91, de 2000
e aí um de 2003 e 2004. Mas, enfim, eu não sei. Eu dei uma pesquisada e eu não consegui achar isso, assim, tipo, pra comprar como eu comprei esse, né? O que me interessou é que tem uma versão mais nova, de 2006, que foi escrita pelo Neil Gaiman. Só que, assim, eu não sei exatamente como que é a história. Eu vou até ver aqui de novo na Amazon, porque eu fui olhar a sinopse e ela não diz muita coisa. O que eu entendi, e vocês me corrijam se eu estiver errada, o que eu entendi é que seria como se fosse ótimo, né? Que essa do Neil Gaiman seria como se eles estivessem refazendo esse aqui, né? Refazendo o clássico, porque a sinopse diz assim: os superastros Neil Gaiman e John Romita Jr. se apropriam corajosamente dos insanos conceitos de Jack Kirby e, movidos pela paixão, dão continuidade à fantástica criação do Rei dos Quadrinhos. Então, dão continuidade, tá. É uma história cheia de mistério, suspense e poder magistral para ajudar a restabelecer aqueles personagens emblemáticos como parte vital do universo Marvel de uma vez por todas. Uma obra que resgata velhos e geniais conceitos e servem de ponto de partida para um novo despertar na Marvel. Então, eu não entendi direito. Dão continuidade, mas ao mesmo tempo resgatam os conceitos. Enfim, eu não sei se é uma releitura, não sei se é uma coisa nova, não sei se é algo no meio do caminho, mas basicamente isso que diz aqui. E aí uma outra coisa interessante que tem aqui no final, que aí me ajudou bastante a me estabelecer na história, são 2 textos, na mesma página desse quadrinho aqui. Tem esse primeiro texto, e aí na página seguinte tem mais um aqui. Os 2 são deste cidadão chamado Robert Greenberger, que eu não sabia quem era, desculpa a ignorância aí, porque aparentemente ele é enorme no mundo dos quadrinhos. Descobri aqui que ele é escritor e editor, segundo a Wikipédia, tá? Escritor e editor americano, conhecido por seu trabalho em Comic Scene, Starlog, Weekly World News e Hellboy 2, e pelos cargos executivos que ocupou na Marvel Comics e na DC Comics. Então, assim, né, o cara é entendido. E aí o que ele faz nesses 2 textos? Ele conta um pouco a história de como foi que o Jack Kirby, né, começou a escrever Eternos, assim, foi quando ele voltou pra Marvel, né, naquela época e tal. E aí ele fala um pouco também que o Jack Kirby não queria, ele considerava esse um mundo à parte, né? Ele não queria que os Eternos fizessem parte desse grande universo da Marvel, o que explica as intervenções estranhíssimas, como por exemplo esse Hulk aleatório que eu falei pra vocês, né? Mas aí, enfim, depois o Jack Kirby escreveu, pelo que eu entendi, essa primeira parte aqui dos anos 70 e largou o projeto na mão de outras pessoas. E aí surgiram essas outras coisas depois. E aí, no outro texto, ele situa um pouco a própria história mesmo. Então, essa questão dos celestiais que vêm pra Terra, interagem, né, com as criaturas, e acabam criando essas raças, os Eternos, os humanos e os deviantes. E aí conta um pouco das expedições, né, porque, como eu disse, essa história aqui trata da 4ª expedição, que seria um julgamento. Ao longo da história eles falam um pouquinho das outras expedições também, mas esse texto, né, estabelece certinho, assim. E aí depois ele fala mais dessa parte atualizada, que seria como os Eternos se encaixam com as outras histórias da Marvel, né. Então, enfim, eles têm em algum momento lá contato com o Thor, tem a ver com o Apocalipse. Essa parte eu achei interessante porque o Apocalipse é um personagem que eu gosto muito dos X-Men, né? E uma parte essencial da história dele é o contato que ele tem lá no início da história dele com uma nave alienígena. E aí tem essa conexão, né, dessa nave alienígena com as expedições celestiais. Achei bacana. Inclusive eu preciso reler, né, o The Rise of Apocalypse, que eu tenho aqui, porque mas agora com essa visão, né, enfim, agora é que eu conheço um pouco mais dos Eternos. Mas, enfim, o que eu achei desse quadrinho em si. Pra conhecer os personagens, ele é muito bom. Você sai com uma visão bem completa de características, de personalidade, e
que você passa bastante tempo com eles, né? Assim, não tem... Apesar do Ikaris ele ser claramente o herói, né? Ele é claramente a pessoa que vai salvar o dia no final, mas você passa bastante tempo com ele, mas você tem a Athena com os subplots dela, por mais ridículos, idiotas que tenham sido, ainda assim é uma história dela. Você tem a Cersei sendo a party girl maravilhosa de Nova York, revirando os olhos e falando, homens, por que vocês são assim, sabe? Então a gente tem esses momentos. O Makkari também, eu gostei demais dele aqui. Ele é um pouco mais secundário, ele mais vai com os outros, né? Tanto que tem... Eu amo demais. Tem um momento lá pro final que a Cersei fala, bom, estamos precisando de uma festa, o clima tá muito pesado aqui. E aí do nada ela, tipo, conjura uma festa. Porque, né, eles têm essa coisa, os Eternos, de rearranjar átomos. Então ela rearranja a sala que eles estão pra do nada surgir uma festa e o Makkari fala, bom, o que a gente pode fazer agora é dançar, né? Ele vai muito na onda da Cersei e eu achei isso maravilhoso. Então, assim, pra você entender os personagens, é excelente esse quadrinho aqui. A narrativa, como eu já disse, achei um pouco intrincada, acho que ela se desvia, foge. Sabe aquela pessoa, no caso pode ser eu, né? Pode ser que vocês identifiquem essa pessoa comigo, que vai contar uma história, e aí ela começa a contar, a se desviar, sabe? Ela tá contando, e aí ele pegou, não, mas aí na estrada tinha não sei o quê, e aí ela já vai pra outra coisa, depois volta e sai de novo. Então, eu senti um pouco assim, essa narrativa no geral, sabe? Então, em termos de história, eu achei que ficou me devendo um pouco e, enfim, eu tenho muito interesse em continuar lendo, porque eu gostei muito desse negócio, dessa narrativa cósmica. Aliás, esse quadrinho aqui, visualmente falando, ele é excelente pra quem gosta de ficção científica, porque ele tem, assim, vou mostrar uma imagem no começo até, ele tem imagens de naves e de equipamentos, e tem a pirâmide lá, né, que até tem no filme, se eu não me engano, a pirâmide chama pirâmide de vento aqui, né? Então, assim, ele tem umas coisas tecnológicas, científicas, e aí tem a nave dos deviantes e não sei o que. Enfim, é uma coisa... Olha, essa imagem é bem bonita também. Olha só. Não sei se dá pra ver alguma coisa. Dá. Então, assim, em termos de ficção científica, de máquinas e até o próprio... o próprio design dos Celestiais, né, que eles têm aquela... eles parecem meio robôs, assim, sabe? Eles têm aquele impacto. Até por ser uma história dos anos 70, eu acho, né? Que a coisa do homem ir pra lua e de outros mundos e alienígenas e construção de máquinas e tal, tava muito em alta. Então, acho que tem muito a ver com essa história. Enfim, imagens belíssimas pra quem curte ficção científica, acho bastante inspirador. Mas é isso, acho que como introdução a esses heróis, a esses quadrinhos, né, dos Eternos, é muito, muito boa. Mas, de novo, falta história. Achei que falta história. Porém, os personagens prendem o suficiente pra você querer continuar lendo. Tanto que eu li, assim... super rápido. Na verdade, assim, eu fiquei muitos dias sem pegar, né? Mas quando eu falei, não, vou ler, eu acabei de ler super rápido, porque eu tava interessada em saber como iam terminar, né? Esses personagens, assim. Desapeguei um pouco dos Celestiais, embora ainda queira saber muito sobre eles. Mas acabei desapegando um pouco, deixando acontecer naturalmente. Mas é isso. Acho que é isso, este é o fim deste vlog. Quem chegou até aqui, muito obrigada. Me contem aqui embaixo, vocês assistiram Eternos, gostaram, já leram Eternos, o que vocês acham dessa história, se já conheciam. E, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá sempre aqui embaixo na descrição, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!